Alô? Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus capítulo 7. Hoje vamos ler dos versos 7 ao 11. Mateus capítulo 7, dos versos 7 ao 11. Diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos fechar nossos olhos e orar. Santo Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor. Obrigado pela vida de cada um, ó Pai, que possamos, ó Pai, nesta noite honrá-lo com a nossa adoração, com o nosso culto. Fala conosco pela Tua palavra, ouve a nossa oração, ó Deus. Assim eu te peço mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Semana passada e anterior, nós vimos o trecho que ia dos versos 1 até o 6, onde o Senhor Jesus, no monte, começou a tratar de maneira mais direta, mais objetiva a questão do relacionamento entre o crente e as demais pessoas, crentes e não crentes. Agora nós vamos partir para um novo momento, onde depois de o Senhor Jesus nos orientar como que nós devemos, como cidadão do reino dos céus, lidar entre nós e com não crentes, no contexto de não julgar equivocadamente, precipitadamente, não deixar de fazer o juízo, o julgamento quando necessário, mas não fazer isso hipocritamente, não lançar a pérola do evangelho aos porcos, vimos isso. E como isso é muito difícil, esse proceder, esse agir como cidadão do reino corretamente, sem um relacionamento muito profundo com Deus, com a graça de Deus, e isso fica explícito nos versos seguintes, que o Senhor deixa para a gente que esse relacionamento com Deus deve se dar mediante a oração, mediante esse compromisso, esse reconhecimento de que nós temos a quem suplicar, de nós temos o porquê suplicar. E somos ensinados, aqui nestes versos que nós lemos agora, a pedir. Nós somos encorajados, na verdade, a pedir. Pedir com persistência é a ideia proposta. O que Jesus pede aqui, então, ou melhor, o que Jesus promete ao que pede? O que nós podemos lembrar é que essa aqui não é o primeiro momento da oração do monte que o Senhor Jesus ensina sobre oração. No capítulo 6, lá nos versos do 9 até o 13, já vemos a oração de Jesus, onde o Senhor Jesus nos ensina a orar dentro da perspectiva, dentro das realidades do reino. Mas aqui nós somos incentivados a orar com promessas agregadas a esta petição enfática, a uma atenção, o texto nos propõe, o Senhor Jesus nos dá a entender que Ele quer que a gente esteja orando com uma convicção de atendimento, de provisão, de sermos ouvidos muito grande. A
Tanto é que no verso 7 nós vemos ordens bem diretas, né? Peçam, busquem e batam. Há uma ideia aqui de crescente, de tanto intensidade quanto de persistência, com a qual nós devemos continuar orando e clamando e pedindo. Depois a gente vê aqui que as promessas, no verso 8, essa ênfase de nós estarmos pedindo, buscando e batendo do verso 7, ela é ampliada no verso 8. Parece que estamos lidando com uma declaração universal numa primeira lida. O texto nos diz, pois todo o que pede recebe. Parece que estamos lidando com algo universalizado. Todo o que pede. Então a ideia inicial numa primeira lida parece que todas as pessoas que pedirem, que buscarem e baterem, como figuras de linguagem para essa petição persistente, né, e crescente, que vemos no verso 7, há numa primeira lida uma ideia de que toda pessoa que fizer isso encontra aquele que bate, a porta será aberta. E num terceiro momento, Jesus ele nos dá um exemplo dessas suas promessas através de uma parábola muito objetiva, uma parábola simples, mas muito objetiva, dos versos 9 a 11. Eu creio que a ideia aqui de Jesus com essa parábola é que todas as pessoas estão muito familiarizadas com essa questão aqui de uma parábola ligada a relacionamento de pai com filho, né? Um filho chegando ao pai com um pedido. E se o filho pede alguma coisa a um pai humano, ele não lhe dará pedra ou cobra, mas ele lhe dará algo de bom, algo que vai ser bom. Imagina, então, o nosso Deus, não é? Se os pais terrenos vão fazer o que é bom, certamente o nosso Deus e Pai, a quem nós somos filhos, nós teremos também o nosso pedido atendido, suprido. Muito bem, essa é a ideia do texto. A primeira ideia, a primeira interpretação que nós temos. E essa primeira interpretação nos leva, muitas vezes, a entrar numa certa crise espiritual. Porque essa primeira olhada que a gente dá nesse texto não corresponde à nossa experiência de oração. Essa primeira lida parece que é uma coisa só para os crentes de primeira classe. Os crentes de segunda classe não lidam com esse negócio de bater e receber, abrir, pedir e tal. Parece que não bate muito com o nosso dia a dia de oração. Aí a gente acaba ficando numa crise entre as promessas do Senhor Jesus quanto à oração e as nossas experiências, nem todas positivas no que diz respeito a esse pedir, buscar e bater, e ser tão prontamente atendido. Eu creio que muitos de nós teríamos o que dizer quanto a ter pedido e não ter sido respondido, ou ter sido respondido no nosso entender de maneira diferente daquilo que a gente imaginava. Que problemas se criam aqui com a oração? Que tipo de tensão que a gente acaba não falando, mas que pode ter isso em mente, na cabeça, com esse tipo de afirmação altamente positiva, né? Peçam, busquem, batam que eu lhes dou. Algumas objeções, então, surgem diante dessa crise entre as promessas que Jesus faz quanto às nossas petições e a nossa experiência nem sempre tão compatível com as promessas que o Senhor Jesus faz aqui. Uma primeira crise que surge, que pode acontecer, que você já pode ter passado e que muitas pessoas pensam, é que orar é desnecessário. Diante de um conflito em relação
a essa questão tão imperativa, né, do peçam, busquem, batam e a coisa acaba não acontecendo. Alguns acabam lidando com essa situação, acreditando que oração é desnecessário. Muitos de nós olham à volta e veem uma porção de gente vivendo bem, até melhor do que nós, sem oração. Na realidade, parecem até receber, sem oração, exatamente as mesmas coisas que nós recebemos com oração. Talvez você já tenha pensado nisso. Alguns até podem dizer que a oração não faz a menor diferença. Que alguns recebem sem oração e eu recebo com tanta oração. Alguns recebem sem oração e eu faço oração e não recebo. Pelo menos na proporção que talvez eu tivesse expectativas. A gente tem que pensar que eu não estou lidando com nenhum absurdo. Isso já deve ter passado na cabeça de muitos. Não é? A gente precisa diferenciar a dádiva de Deus, os cuidados de Deus como Criador e as dádivas de Deus como Salvador. A gente precisa refletir sobre a provisão de Deus a partir da criação e a provisão de Deus que vem a nós a partir da redenção, da obra de Cristo na cruz em nosso favor. É realmente verdade que Deus provê coisas como a colheita, a pessoa vai lá, o agricultor ele planta, ele até prepara a terra, molha, mas ele não tem o que fazer, a planta cresce. E depois ele colhe. A pessoa tem filhos, outros, como os pássaros que já vimos no capítulo, aqui mesmo, no final do capítulo 6, comem, se vestem, as folhas, flores são vestidas, e não oraram por isso. Tem vida, sol, chuva, para bons, para maus, da mesma forma, nada disso depende do conhecimento que a pessoa tem de Deus. Tudo isso acontece como uma consequência da provisão do Deus Criador. Acontece para todos. A questão é que a provisão, a dádiva divina, que envolve a redenção, é diferente. Deus não concede salvação para todos. Romanos capítulo 10, versos 12 e 13, diz que Deus abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então perceba que há uma diferença importante aqui. Isso tem aplicações também às bênçãos que recebemos pós-salvação, que o Senhor Jesus chama aqui no verso 11, depois lá em Lucas, no capítulo 11, verso 13, chama de boa dádiva que Jesus dá aos seus filhos. Provisão a partir da habitação do Espírito Santo, perdão de pecados, paz do Senhor, alegria no Espírito e tantas provisões que Deus dá após salvação, dádivas divinas. O fato é que a oração de Jesus, lá no capítulo 6, ela consegue agrupar essas duas realidades, as dádivas da criação e as dádivas da redenção. A dádiva da criação, nós vemos o Senhor Jesus na mesma oração dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Alimento, provisão para o físico. Nós vemos mais uma vez a ideia dessa provisão para a existência na figura do pássaro e das flores, lá mesmo no final do capítulo 6, que vimos algumas semanas atrás.
Mas na mesma oração nós vemos essa dádiva da redenção quando o Senhor Jesus nos ensina a clamar por perdão, a clamar por livramento. Então vocês veem que o Senhor espera no nosso relacionamento com Ele, mediante a oração, a percepção, o reconhecimento da sua provisão, tanto para as realidades físicas como espirituais. Ele quer que a gente peça, busque, bata na porta, insista, num contexto não de manobrá-lo, mas num contexto de reconhecê-lo. Porque está provado aqui que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele é absolutamente não manobrável, não manipulável, porque ele supre, ele dá das suas dádivas àqueles que nem sequer oram, na perspectiva da criação, e na perspectiva da redenção, ele dá àqueles que pedem. Mas ele requer que ambos tenham o reconhecimento de que ele quem dá, e se submetam, reconhecendo a sua autoridade, a sua provisão, a sua graça, a sua misericórdia. Eu creio que essas petições estão reunidas aqui na mesma oração, no caso da oração de Jesus, não exatamente no que diz respeito à parte do pão de cada dia, nosso alimento, não porque a gente venha a temer morrer de fome, porque milhões de pessoas conseguem seu alimento sem agradecer pelo alimento, como a gente tem o hábito de fazer. Milhões de pessoas recebem alimento. Eu não tenho que agradecer por medo de passar fome, mas porque eu sei que a minha provisão do alimento físico vem do Senhor. Ela vem de Deus. E na qualidade de filhos, é absolutamente justo que eu reconheça a minha dependência física do Senhor também. E no outro lado nós oramos pedindo perdão, libertação, porque essas dádivas de Deus, elas só são concedidas em resposta à nossa súplica, à nossa oração. Sem o perdão e a libertação que vem do Senhor, nós estaríamos perdidos. Perdidos. Então, o primeiro problema que foi levantado, quanto à oração ser desnecessária, está furado. A oração é muito necessária. Muito necessária. Agora, uma outra situação que surge em relação à ideia de que se bater, pedir, buscar e bater, é um imperativo. Né? Tantos não fazem isso e recebem, quantas vezes eu faço e não recebo. Aí uma outra possível objeção. Não, pastor, esse negócio de oração é improdutivo. Na verdade, isso é um desdobramento do primeiro ponto, né? Quando vemos, alguns podem julgar que a oração é desnecessária. Alguns argumentam que a oração ela é desnecessária porque Deus dá aos que não pedem. E agora vemos que ela é improdutiva. Alguns podem pensar, porque ela deixa de dar, ou de prover, ou de ser atendida para muitos que pedem. Quantos de nós já não passamos por uma situação semelhante a essas que eu vou mencionar aqui? Eu orei para passar no exame, na prova, no concurso, mas não passei. Outros podem ter situação diferente. Eu orei para ser curado daquela enfermidade, mas eu fiquei pior. Eu orei pelo emprego e uma pessoa que lá, que eu sei que ela é uma pessoa ruim pra caramba, ela conseguiu e eu não consegui. Não tive emprego. Eu creio que a forma de a gente resolver esse problema é lembrar que as promessas de Jesus lá no Sermão do Monte, elas não são incondicionais.
elas não são incondicionais. Se a gente pensar com um pouco de bom senso, eu não digo nem com uma reflexão bíblica, espiritual, mas só com bom senso, em relação àquilo que a gente acaba requerendo de Deus. O Senhor disse que era para bater, eu bati, o Senhor não abriu. E abriu para o outro que nem pediu. Essas coisas que a gente acaba fazendo, né? A gente tem que pensar um pouquinho, só com um pouco de bom senso. É um absurdo supor que a promessa peçam e lhe será dado é uma garantia absoluta de tudo que a gente requer de Deus sem condições, sem restrições. É um absurdo a gente pensar isso sobre Deus. Um absurdo. Batam e a porta lhe será aberta. Uma espécie de abra-te sésamo. A gente julga que as coisas têm que acontecer, nós, em nosso favor, sem nenhum tipo de restrição, porque Deus disse para bater e eu bati. Irmãos, a ideia de usar a oração como uma varinha mágica para realizar todos os meus desejos é ridícula. É antibíblica. Atenta contra o caráter de Deus. O caráter justo e santo de Deus. O que a gente ouve, infelizmente, nas rádios e por aí, usar a oração como varinha mágica, varinha de condão. Esse negócio de usar a oração como varinha de condão transforma a oração em magia. E a pessoa que ora em mágico, igual Aladim. Para piorar, transforma Deus em meu servo. E detalhe, lembrando de Aladim, meu servo que vai surgir no momento que, como gênio lá, eu esfregar a lampadinha, ele, opa, cheguei! Isso que a gente acaba fazendo quando agimos assim, olhando esse texto, dizendo, o Senhor disse para bater, eu bati, o Senhor não veio. Irmãos, se Deus nos atendesse irrestritamente, Deus não seria confiável. Sabe por quê? Porque a mesma palavra que diz que o caráter de Deus, a mesma palavra de Deus que diz que Ele é santo, justo, diz que eu sou pecador, que eu careço de sabedoria, que eu naturalmente inclino para o mal, que o meu coração é enganador. E se Deus atendesse todos os pedidos que eu faço, a palavra de Deus não seria confiável. O Deus da palavra não seria confiável, porque eu não sou confiável. Nós acabamos de ler aqui que Jesus disse que os pais terrenos, humanos, nunca dariam pedra, nunca dariam uma cobra aos seus filhos quando eles pedissem pão e peixe. Mas se Deus nos desse tudo o que nós pedimos, diante de tanta ignorância nossa, tanta coisa absurda que a gente acaba pedindo para Deus concordar, nós pediríamos pedra, nós pediríamos cobra, e se Deus nos desse tudo assim de forma tão irrestrita, sabe o que Deus nos daria? A pedra e a cobra que a gente pediu. Deus é tão bom, tão santo, tão justo, que esse peça, busquem e batam, não é cego, surdo e mudo. Muito bom a gente poder refletir que o nosso Deus e Pai, na sua sabedoria, jamais nos daria tudo que o nosso coração enganoso exige. Jamais. Ainda que a gente peça com urgência, com insistência,
Deus, como Pai amoroso, Ele certamente dá aos seus filhos boas dádivas, a sua provisão santa, aquilo que é bom para nós, aquilo que é para a sua glória e para o nosso bem. É assim que Deus nos supre. Isso não nos tira da condição de ser os suplicantes. Aqueles que vão continuar com esta mesma pegada de persistir crescentemente em oração, neste processo de buscar, pedir, bater. A ideia aqui é de permanecer em oração, reconhecendo a provisão de Deus, mas ao mesmo tempo reconhecendo a soberania de Deus para prover com boa dádiva, e o que pedimos nem sempre está de acordo com a boa dádiva que vem do Senhor. Nós podemos realmente agradecer a Deus porque o seu atendimento às nossas necessidades é condicional. Está condicionado à santidade dEle. Está condicionado ao caráter perfeito de um Deus amoroso, de um Pai santo e justo. Nosso Deus não é um mero irresponsável que nos coloca pedindo, buscando e batendo. Mas, por outro lado, Ele nos conduz, somos ensinados a desejar corretamente um relacionamento com Deus, a buscar como cidadãos dos céus uma vida conformada à vontade de Deus. E é por isso que somos exortados a pedir, buscar e bater o quê? A pedir o que é bom, o que nos conforma à vontade do Senhor. Conformar a nossa vontade à vontade dEle, submeter a nossa vontade à vontade do Senhor que temos conhecido. Mas geralmente a gente acaba, a maior parte do tempo, pedindo, buscando e batendo e desejando intensamente as coisas que nós podemos desfrutar neste mundo. Mas aquilo que nós já deveríamos estar desfrutando como cidadãos dos céus, a gente não pede, a gente não bate, a gente não busca. Com a mesma intensidade que nos gastamos pelas coisas que simplesmente desaparecem. E esta oração, este momento onde Jesus está ministrando aqui, Ele está ensinando os cidadãos do reino dos céus a viverem como tais neste mundo. Então eu creio que devemos dar graças a Deus, em primeiro lugar, porque cremos que o nosso Deus atende a nossa oração. E atende mesmo. Todos nós podemos afirmar aquilo, eu não tenho dúvida disso. Se você já nasceu de novo em Jesus Cristo, e você é uma pessoa que lê a Bíblia, que busca o Senhor, uma pessoa que ora a Deus, clama ao Senhor crendo na sua justiça, na sua santidade, na sua perfeição, como um Deus que ouve a nossa oração e vem ao nosso encontro segundo a sua vontade, todos nós temos experiências de que Deus já nos atendeu naquilo que pedimos e Deus já nos supriu naquilo que nós nem sequer pedimos. Todos nós temos. E digo mais, temos experiências também de Deus não ter nos atendido naquilo que pedimos, e mais à frente nós vimos, Senhor, o que o Senhor me deu foi muito melhor do que eu pedi. Então nós estamos diante desse Deus amoroso, através do qual somos exortados, mediante a ministração do Senhor Jesus no monte, a ter um vínculo de oração dependente, confiante, constante, crescente e contínuo, que é essa ideia proposta aqui do pedir, buscar e bater. Mas, ao mesmo tempo, podemos dar graças a Deus, porque o nosso Deus também, às vezes, não atende aquilo que pedimos. Porque pedimos mal pra caramba. Quando os nossos interesses, nossas carnalidades, elas vão e tomam o lugar da nossa sanidade, da nossa santidade. Graças a Deus, porque Deus também, na sua santidade, não atende a tudo que eu peço. Amém? Para terminar, eu quero citar uma sentença do pastor Martin Lloyd-Jones. Ele diz assim:
Dou graças a Deus que Ele não está pronto a conceder tudo o que eu possa lhe pedir. Estou profundamente grato a Deus por não me conceder certas coisas que lhe peço e por fechar determinadas portas na minha cara. Só vamos compreender e ter uma postura de gratidão diante de portas que se fecham na nossa cara quando nós compreendemos que, definitivamente, Deus nos ama, fomos salvos por graça soberana, por um amor inexplicável. E que quando recebemos uns belos de uns nãos, essa graça se renovando sobre nós de uma maneira muito intensa. É Deus carinhosamente nos impedindo de persistir em situações que nós não vemos, mas que Ele vê tudo. E se desfrutamos do contentamento diante desse relacionamento com Deus, o não de Deus pode gerar até num primeiro momento, diante das nossas expectativas, um silêncio da alma. Não vejo nenhum pecado nisso. Mas jamais uma rebelião contra Deus, uma indignação, uma frustração espiritual. Eu acho que a frustração espiritual é o resultado de um vazio que já vem há muito tempo. Não por causa do não que você recebeu agora, mas de um vazio espiritual que você está administrando há muito tempo. De um relacionamento oportunista com Deus. Porque se a gente vem de um relacionamento contínuo de santificação, de relacionamento próximo de Deus, da sua palavra, buscando essa sujeição à vontade, sujeitar a nossa vontade à vontade do Senhor, por mais que a gente não compreenda uma porta que bate na nossa cara, como diz o pastor Jones, o contentamento que vem por eu não ter nada que permita que eu tenha qualquer sombra de dúvida da perfeição de Deus para abrir e fechar portas. Aí meu coração se aquieta, minha alma descansa, eu continuo porque eu não sei nada sobre amanhã. E Deus sabe tudo, tudo. Isso deve trazer conforto para a gente continuar na mesma pegada, pedindo, buscando e batendo. Mas para que a gente tenha uma compreensão cada vez maior do Senhor. Para cada vez a gente conheça mais o Deus Santo que nos salvou em Jesus Cristo. E não por exigências terrenas e passageiras que a gente se gasta tanto e se frustra tanto. Coisas tão, muitas vezes, egoístas, que nada promovem a glória de Deus e a gente fica aí chamando Deus de mal porque nos fechou uma porta. E é um amor maravilhoso, porque se a gente recebesse tudo que a gente pede, talvez não teria nenhum de vocês aqui, nenhum de nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por podermos olhar para mais este momento do Senhor Jesus no monte, ver como isso tem a ver conosco hoje, ó Pai. Parece que o Senhor está falando conosco agora. Parece não, o Senhor está falando conosco agora. O que eu peço em nome de Jesus é que a nossa percepção de relacionamento contigo seja grandemente aumentada. O Senhor aqui nos exorta a termos um constante vínculo contigo de confiança, dependência, nos exortando a pedir, a bater, a estarmos indo na tua direção constantemente, mas não pelas coisas meramente transitórias, mas por causa do Senhor que nos provê em tudo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. É esse que nós nos rendemos com súplicas e confiança, dependência. É esse tipo de relacionamento que nos faz compreender, ó Pai, a Tua vontade, nos faz pedir corretamente, esperar corretamente. Nos ajuda a ter esse nível de relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo carinho da Tua palavra conosco, por esta exortação tão suave,
Vem de encontro, ó Deus, a essa dinâmica diária da nossa vida, que é a oração. Ensina-nos a orar corretamente e ajuda-nos a te buscar intensamente. Assim eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, uns com os outros.